tema esse, aprovar no rolo compressor, que a nossa universidade está mais do que acostumada, eu não preciso detalhar mais do que isso significa. E esse rolo compressor, ele é um rolo compressor feito por nós mesmos, na gestão, e o que é mais grave, pelas políticas públicas que impõem prazos que não nos permitem discutir. E nós aceitamos esses prazos. E nós aceitamos esses prazos porque achamos que nós devemos o tempo inteiro dar a bênção aos governantes que definem as políticas para a universidade, desconhecendo o artigo 207 da Constituição, que garante a nossa autonomia. Então, para nós, é muito claro, Conselho Universitário, Conselhos Superiores são conselhos políticos. Nós temos que qualificar o sistema de funcionamento da universidade para esvaziar a burocracia, e aí a nossa expectativa é que isso aconteça e desça até as congregações, desça até os colegiados, desça até os departamentos, de tal forma que os servidores qualificados, Jaime, que os servidores qualificados não só sejam envolvidos na gestão, como possam efetivamente fazer aquele trabalho que é da natureza do servidor técnico administrativo. Sim. Deixando... Não são 10? São. Estou avisando para o senhor se organizar na fala. Entendi, 1 minuto. Para que os servidores técnicos administrativos possam executar isso e os professores que são qualificados para pensar a política, pensar a academia, possam efetivamente fazer isso. Então, para nós isso é algo que tem que modificar, porque se nós não modificarmos isso, continuaremos a tendo, a cada 4 anos, que rever tudo o que aconteceu nos 4 anos passados. E não é assim que se pode fazer uma universidade. A universidade tem que ter uma legislação, tem que ter um marco regulatório que seja o mais simples possível, que possibilite que, com o dinamismo que a sociedade tem, que nós possamos nos movimentar com agilidade, sem precisar permanentemente estar revendo atos que foram aprovados por nós mesmos, porque no trabalho intensificado que temos, nem percebemos o que estamos aprovando. E isso é lamentável, porque a questão das 8 horas, todos nós sabemos, foi aprovada pelos nossos colegas. E por nós mesmos nos rebelamos contra os nossos colegas. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. Professor Penildo, com relação à cultura, temos muito claro isso. Quer dizer, a cultura é a amálgama da sociedade. É ela que articula todas as ações. É a história dessa diversidade e, por isso, um aspecto fundamental da memória, não vou falar aqui, mas é importante, temos uma política específica para a questão da memória, e a cultura não pode ser adorno. Neste mesmo auditório, já vi acontecer um seminário de pesquisa em que uma música aconteceu antes e o ilustre pró-reitor foi convidado à mesa e começa o seminário dizendo, começa a sua fala dizendo, vamos agora começar o seminário. Não, o seminário começou com a música, com o teatro, antes daquele momento da chamada ciência. Então isso é muito importante, porque senão nós terminamos imaginando a cultura apenas como um adorno em questões mais importantes, que seriam aquelas ligadas à ciência e à tecnologia. É essa perspectiva que nós temos que mudar, e ela não é fácil. Os colegas que são de dança, de teatro, de música, sabem da dificuldade de preencher, por exemplo, o Lattes. E não é de hoje que isso é assim, porque eu, como assessor do professor Felipe, participei de discussão da CAPES sobre essas avaliações. Com relação ao sistema estruturante de bibliotecas, Bonfim, o grande problema nosso, cadê Bonfim? O grande problema nosso é que a gente vai dando títulos faraônicos, sistemas estruturantes, e não efetivamente fazemos aquilo ser estruturante e estruturador de novas práticas. Peguemos o exemplo do CPD, que hoje virou STI, Superintendência de Tecnologia e Informação, que os colegas do CPD digam, de fato, o que mudou? Mudou pouquíssimo.
e teria que mudar muito. Então, durante uns 4 anos, a página da UFBA apresentava sistema estruturante de tracinho em implantação, sistema estruturante de em implantação, sistema estruturante de em implantação. Pelo amor de Deus, estruturante em implantação? 1 minuto. Então nós estamos pensando em uma universidade para o futuro, no sentido literal da palavra. Quer dizer, não é possível isso acontecer. Então, na verdade, nós carimbamos com algumas palavras mágicas e depois esperamos que essas coisas aconteçam. Então, não há possibilidade disso acontecer numa gestão como a nossa. Não há possibilidade disso acontecer, porque nós não vamos fazer promessas falsas de campanha. E aí vem, para encerrar, o papel do reitor. É por isso que a gente tem insistido que o reitor, o vice-reitor, tem que ter autonomia, tem que ter altivez para poder se relacionar com poder local, poder estadual e poder federal, no sentido de garantir à universidade a sua altivez. É a universidade que tem que ser altiva. Então nós temos que ter um papel contundente frente à Andifes, no sentido de que a Andifes se posiciona de forma muito forte perante essas políticas que arrancam a nossa autonomia.